Fala galera, beleza? Boa noite galera, tudo bom? E aí, vamos para mais uma live aqui, quinta-feira às 20 horas, vamos para mais uma live aí, Mundo dos Elétricos, beleza? E a galera vai chegando aí, vai chegando e vai deixando já sua mensagem aí, dizendo o seu nome, de onde vocês são, para que a gente troque uma ideia bacana, legal nessa live de hoje, beleza? Boa noite galera, vamos lá. Bom, vamos lá galera, vamos começar aqui já levando bastante informações, conteúdo também. Quem estiver chegando aqui já vai dando um alô e também colocando aqui da onde vocês são, tá? Se vocês atuam ou não com manutenção, por exemplo, aí dos elétricos, com manutenção, por exemplo, de scooter, de bike, ou qual ramo que você atua, se você tem pretensão ou quer entrar nesse mercado, se ainda não entrou nesse mercado, beleza? Para que a gente consiga ali já ir trocando essa ideia, beleza? Ó, já tem gente já colocando os comentários aqui, assistindo diretamente de Goianésia, Goiás, show de bola, seja muito bem-vindo. Vamos lá, galera, é isso aí. Boa noite, galera, vamos chegando. Eu sou Tafarel Lousada, especialista em manutenção das scooters elétricas e empreendedor nesse mercado aí dos elétricos, beleza? Então, para quem não me conhece aí, já me apresentei, beleza? Quem de repente está chegando aqui a primeira vez, para quem de repente está passando a conhecer agora o nosso trabalho aí, beleza? Nós temos aí toda essa estrutura e esse principal canal aqui como conteúdo, que é o Instagram, onde nós levamos bastante informações e conteúdos diários sobre esse mundo dos elétricos, tá? Sobre manutenção, por exemplo, sobre esse processo, a oportunidade que tem no mercado também, sobre toda essa estrutura que, né, a evolução que nós temos aí nesse mercado dos elétricos, qual é o futuro, inclusive, desse mercado. Então aqui nós temos a responsabilidade aí, o compromisso com vocês de levar bastante informações, conteúdos nesse canal que vocês assistem aqui no Instagram. A gente leva conteúdos frequentes, tá? Então, beleza, para aí já vamos colocar umas informações aqui para que vocês já entendam sobre o tema e do que nós vamos pontuar hoje, tá bom? Bom, vamos chegando, galera, para que vocês entendam aí como vai ser aí a nossa live, beleza? Bom, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês como será o tema da nossa live, beleza? Bom, a live nós vamos falar hoje sobre como... vou mostrar para vocês sobre quais são os principais componentes de um motor elétrico, né, dessas scooters, tá? Quais são os principais componentes? A gente tem uma série de dúvidas de funcionar, como essa funcionalidade, o que compõe, quais são as principais peças, equipamentos, o que eventualmente tem maior índice de manutenção, por exemplo, dentro desses motores. E aí hoje eu resolvi trazer essa live aqui para vocês falando desses principais componentes que estão aí diretamente aí dentro, né, atuando, né, nesses motores elétricos das scooters e bikes elétricas, beleza, galera? Bom, para quem estiver chegando aí, ó, já vai deixando aí seus comentários, já vai colocando aí de onde vocês são também, já senta o dedo no like aí, no coraçãozinho, no 100% aqui, para que a gente possa aí fazer essa interação bacana aí. Ao longo da live eu vou dando analisando, verificando aqui os comentários e respondendo aqui a galera também sobre dúvidas que eventualmente vocês venham ter, para que a gente possa trocar essa ideia aí e levar bastante informações dentro dessa live, beleza? Bom, vamos lá, galera. Então já vamos começar aqui, como eu pontuei para vocês, nós vamos falar aqui sobre quais são os principais componentes, né, que tem dentro desses motores, dentro do motor elétrico dessas scooters, beleza? Então, só para vocês entenderem, nós estamos falando de um motor elétrico, um motor de corrente contínua, tá? Onde normalmente quando a gente fala existe corrente alternada e corrente contínua. O motor que nós atuamos é um motor de corrente contínua, no qual ele emite ali esse processo de energia somente para um dos lados, tá? O motor no qual nós utilizamos nesses veículos, nas scooters, nas bikes, nos patinetes, overboard é um motor sem escova, tá? Ele tem um nome em inglês, é um brushless, que onde significa, na verdade, em inglês, que é um motor sem escova, ou seja, ele não carece de escova. Só para vocês entenderem, a rapaziada que mexe aí com manutenção, já, por exemplo, abrir uma máquina de furar ou algum outro componente, normalmente a gente tem um estatorzinho ali dentro, né? Ele fica girando esse estator, tá? Com uma série de bobinas ali. Vamos falar de uma furadeira, algo que seja mais visível ali para vocês. E normalmente tem duas escovas na borda ali e ela fica em contato com essa parte do estator que fica girando,
né? Aquilo é um motor de escova, tá? Só para vocês entenderem. E no motor elétrico ele não tem escova, tá? No motor com escova, inclusive aquelas escovinhas elas gastam com o tempo e aí pode ser trocada. Se ela não estiver fechando o contato ali, ele simplesmente não funciona, que ali é onde parte a indução. Mas só para fazer uma analogia rapidamente para vocês entenderem como funciona esses motores, para quem eventualmente nunca abriu um motor, nunca viu ele por dentro, para vocês entenderem. Então, como eu falei, ele é um motor ali sem escova, um motor que ele tem uma série de componentes ali internos que vai gerar o campo magnético para fazer com que ele literalmente faça o processo de girar, beleza? Então, basicamente, eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Peguei alguns termos aqui para levar essas informações. Mas assim, funcionamento é o seguinte, né? É o seguinte, quando a corrente elétrica passa pelas bobinas, e eu vou explicar para vocês, as bobinas do estator, ele cria basicamente um campo magnético que interage com os ímãs. E aí eu vou falar dos componentes. Um deles é o ímã. Interage com os ímãs de forma permanente, tá? No próprio rotor. Essa interação vai fazer com que o próprio rotor gire, né? E isso converta em energia elétrica, né? E energia mecânica, fazendo com que automaticamente o motor passe a girar, beleza? E quais são as principais vantagens hoje desses motores, né? Desse motor elétrico, tá? Ele tem uma grande eficiência, tá? Esses motores elétricos são altamente eficientes porque ele converte em até 90% de energia elétrica em movimento. Então a energia que ele recebe, ele acaba convertendo em média até 90%. Ele tem um torque imediato, né? Algumas motos, inclusive, um pouco mais, outras menos. E aí, quando tem potências maiores, tipo uma scooter de 3.000 watts, ela tem um torque muito rápido. Inclusive, tem que saber até manusear para evitar alguma queda, por exemplo. Tá? Proporciona uma aceleração rápida, suave e também de partida, né? Vai depender muito do processo ali de cada motor como um todo, tá? Assim, normalmente ele tem uma baixa manutenção, tá? Por que isso? Porque eles têm menos componentes. Se for comparar com outros motores de escova, por exemplo, ou com o motor convencional, por exemplo, o motor ali, por exemplo, de uma moto, tem muito mais peças, muito mais componentes, e aí, naturalmente, realmente, ele acaba tendo uma manutenção bem mais baixa, tá? E outra grande vantagem desses motores, ele é que é extremamente silencioso. Se nós formos comparar diretamente o motor, por exemplo, um motor de uma scooter com uma moto, infinitamente visível, né? Esse processo de entender como funciona ali de forma silenciosa o motor aí, por exemplo, das scooters em relação aos motores convencionais de moto, tá? Bom, claro que tem algumas desvantagens, né, como um todo, né? A autonomia é um pouco mais limitada, vai depender muito da capacidade da bateria. A bateria também proporciona ali essa energia que vai diretamente. Então existem baterias de 36, 48, 60 volts, 72. Então essa potência da bateria também determina. Tanto é que muitas das vezes quando a gente coloca uma bateria de baixa potência, quando ela está ali com pouca carga, o motor não faz a velocidade máxima. Então a bateria também tem esse processo ali de ajudar no desenvolvimento disso, tá? E o custo inicial desses motores, né, é basicamente o motor e os processos que vai envolver esses componentes. Normalmente não é algo tão oneroso ali como um todo, não, beleza? As manutenções em gerais são inspeções regulares, né, para verificação desses componentes internos, beleza? Que estão dentro do próprio motor. A limpeza, tá? Em alguns casos a gente precisa realmente essa limpeza, por exemplo, tem a necessidade para que tenha uma boa funcionalidade, tá? No motor. O motor realmente ele não pode ficar ali sem... ele, por exemplo, pode entrar água e com isso vai gerar ferrugem internamente e aí vai fazer com que esse motor não tenha o mesmo desenvolvimento aí que teria se ele tivesse, claro, intacto ali, sem nenhuma incidência ali, por exemplo, de ferrugem internamente dele, tá? Em alguns casos, assim, esse motor, eles normalmente não têm um processo de refrigeração e o principal problema que pode acarretar no aquecimento interno é queimar, por exemplo, um componente chamado sensor Hall. E já já eu vou passar para vocês quais são os componentes, né, que naturalmente compõem ali esse motor. O sensor Hall é um deles, uma das principais peças que vão realmente compor esse processo ali como um todo do motor, beleza? Então, às vezes, esse aquecimento vai fazer com que o sensor Hall, e normalmente são 3 perninhas ali,
é uma plaquinha com 3 componentes de sensor Hall que pode simplesmente ele queimar ou abrir uma delas, e aí vai fazer com que o veículo simplesmente não funcione. E aí quando eu passar um pouco dessa funcionalidade ali do sensor Hall, vocês vão entender melhor sobre o que eu estou falando, beleza? Bom, galera, show de bola, tem gente aí chegando, ó, tem aluno aí na área, beleza? Fala, Tafarel, aqui é o Márcio, da ML Ecos, estou no trânsito dirigindo, mas estou assistindo a sua live. Sucesso, meu amigo, valeu, Márcio, muito obrigado, irmão, sucesso para você também. Só para vocês entenderem, rapaziada, o Márcio, ele tinha uma estrutura, ele tem ainda uma estrutura de refrigeração, mas ele vem do mercado de refrigeração. Ele viu uma grande oportunidade nesse mercado dos elétricos, porque o mercado dele é bem sazonal, né? Quem trabalha com refrigeração sabe que ali no frio o movimento é ruim, no calor, beleza, dá movimento, mas ele queria sair um pouquinho também dessa sazonalidade e ir olhando ali para o mercado. Então, basicamente, ele transformou a estrutura dele lá, né? Adaptou, incluiu, na verdade, agregou os elétricos dentro do negócio dele e ele já está ali. E aí depois você me confirma, ô Márcio, em um mês, quantas manutenções você já fez aí na sua loja, né? A última vez que você me falou, você já tinha feito mais de 6, né? Acho que até bem mais do que isso. Mas, assim, só para vocês entenderem que o Márcio, um aluno nosso, ele simplesmente conseguiu, enxergou a oportunidade e adaptou o que ele já tinha e começou, sem ter que, por exemplo, criar novas estruturas, ampliar. Basicamente o que ele fez foi divulgar um pouco mais ali, colocar alguns wind banners, algumas comunicações visuais para o cliente entender que, além de refrigeração, ele também mexe com a parte dos elétricos. E aí ele já está tendo bastante sucesso e eu acredito que já ele vai ter que ou aumentar essa estrutura ou focar na parte dos elétricos aí, que eu imagino que é o que está trazendo a maior rentabilidade para ele. Mas obrigado, tá, Márcio, mais uma vez aí por estar participando aí na live aí com a gente, valeu? Se quiser pode deixar teu comentário aqui, que é sempre muito bem-vindo. Bom, vamos lá, tô dando uma olhada aqui se tem mais alguns comentários, alguma informação para que a gente possa ir trocando essa ideia. Futuro aluno chegando, fala, Léo, beleza, rapaz, seja muito bem-vindo. Rapaziada, vocês que têm interesse aí em entender um pouco mais sobre esse mercado, se aperfeiçoar, aprimorar, faz o seguinte, já estão seguindo a gente aqui no Instagram, vai lá no link da bio no Instagram, clica lá e efetue o seu cadastro, lá tem um link, naquele link ao você efetuar esse cadastro, você vai automaticamente cair num grupo, tá? E aí nesse grupo que você vai entrar, você vai poder receber conteúdos exclusivos lá e também, eventualmente, quando nós abrirmos a próxima turma, você vai estar ciente aí dessa próxima turma para que você aproveite a oportunidade, como o nosso amigo Léo acabou de falar aí, beleza? Show de bola, conhecimento sempre é muito bom, é isso aí. Márcio, valeu, obrigado, irmão, tamo junto. Bom, vamos seguir então aqui no conteúdo, galera. Senta o dedo lá no like, galera, aperta o coraçãozinho 100%, essa live vai ser direto ao ponto, assim, focada muito aqui no que a gente precisa passar para vocês, para a gente ser bem sucinto e direto, beleza? Bom, então como eu falei para vocês, dando uma resumida, basicamente estamos falando de um motor elétrico, tá? Aqui do motor das scooters e bikes elétricas, porque existem vários tipos de motores, tá? Um motor sem escova com corrente contínua, no qual eles são colocados normalmente, a grande maioria dos veículos tem o seu motor dentro da roda traseira. Algumas pessoas talvez nem tenham essa informação, mas o motor ele fica dentro da roda traseira, beleza? E aí, literalmente, tem o pneu e por dentro dele ali tem toda essa estrutura do motor, tá? Que aí, automaticamente, ele faz esse funcionamento pela roda traseira e gerando essa indução, automaticamente girando a roda ali e aí fazendo com que o veículo se movimente, tá? E então, quando eu falo na grande maioria das vezes, porque você tem algumas variações, são muitos veículos, tá? E você pode ter, por exemplo, ali, eventualmente até um patinete com o motorzinho na roda dianteira, como um todo. Até porque quando a gente fala desses motores elétricos, nós estamos falando aí da scooter elétrica, do autopropelido, da bike elétrica, estamos falando do patinete, estamos falando aí, por exemplo, de skate, como um todo, né? Skate elétrico. Estamos falando, inclusive, dos overboard, tá? Pra você ter uma ideia, dentro da nossa estrutura e do curso aqui, a gente gravou uma aula fresquinha aí pra galera, atualizada, né? Porque dentro da nossa estrutura a gente está sempre atualizando, cada vez mais. E o overboard, por exemplo, são 2 motores. Literalmente, são nas 2 rodas, tem um motorzinho em cada roda. E lá a gente mostra dentro do curso bem por dentro como funciona aquilo, para que vocês entendam a funcionalidade interna ali, cada um deles, tá? Bom, e aí já vou até responder uma pergunta aqui
Vamos lá, boa noite. É verdade que não pode andar em dia de chuva. Bom, vou passar algumas características para vocês em relação a esses motores, tá? Mas já pontuando aqui, aproveitando a pergunta da nossa amiga para a gente já pontuar essa informação aqui. Bom, quando nós estamos falando da funcionalidade de um motor, é verdade que esse veículo, qual o maior problema do motor, por exemplo, inclusive, quando eu falo assim, pode lavar, é claro que para quem conhece o veículo, tá? Eu nunca oriento nenhum veículo elétrico a ser lavado. Existem componentes que, se bater água, pode queimar ou bloquear o veículo, beleza? Então eu nunca oriento que você faça isso sem ter conhecimento. Para isso, você tem toda a estrutura aqui do mundo dos elétricos, você pode se aprimorar cada vez mais para entender e com consciência. Igual aquela história de lavar motor de carro. Muitas pessoas têm medo de lavar motor de carro, mas quem faz esse trabalho sabe quais são os componentes que podem ser molhados e os que não podem ser molhados. Então, fazendo essa analogia com o nosso mercado, é a mesma coisa. Tem componentes dentro da scooter, você pode literalmente dar um banho na scooter com lava-jato, mas você tem que isolar alguns componentes para que não dê problema. E assim também funciona com o motor. Tá? Como acontece com o motor? O motor, eventualmente molhar, pegar uma chuva, não é um problema. O problema é submergir ele à água, e aí ele tem um processo de vedação, e essa vedação, que é basicamente uma cola, ela pode simplesmente perder ali esse trabalho de vedar mesmo, porque com o tempo essa cola pode ressecar, uma série de coisas, e a água passar a entrar pelo próprio motor, e aí ele não dá defeito automaticamente, não é direto, né, na grande maioria das vezes, dependendo da quantidade de água, claro, mas ele pode com o tempo ficar acumulando, e aí vai secar a água internamente, aquilo vai transformar num ferrugem, aquele ferrugem vai começar a impossibilitar o funcionamento correto, e pode acontecer em alguns casos de simplesmente danificar realmente o motor. Tentamos inclusive abrir alguns motores que ele estava literalmente travado, tá? Soltamos a tampa e o motor simplesmente não saía. Tivemos que colocar alguns produtos para tirar aquele excesso de ferrugem, para que aí sim retiremos ali o estator, né? Retiremos ali o próprio estator de dentro do rotor, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses componentes para vocês entenderem o que eu estou falando sobre estator, sobre rotor como um todo, mas é justamente isso. Bateu água internamente, o processo de vedação não fez ali a sua função, entrou água, com o tempo ele simplesmente secou e aí virou uma camada de ferrugem. E aí qual é o problema? Às vezes o veículo fica algum tempo parado, o cliente, por exemplo, fica lá uma semana, um mês sem utilizar. E aquilo ali vai travar, pode colar literalmente o motor. Então, não é recomendado, respondendo a pergunta da nossa amiga, não é recomendado realmente deixar esse veículo pegar água ou andar em terrenos molhados. Às vezes não está chovendo, mas você anda por um terreno extremamente molhado, úmido, e aquilo ali vai gerar água. Em alguns casos você vai até submergir a roda, e aí como o motor fica dentro da roda, ele pode gerar esse tipo de contato com a água ali internamente no motor, e aí onde gera todo esse problema que eu pontuei para vocês. Dentro do curso Mundo dos Elétricos a gente mostra, claro, quais são essas funcionalidades, componentes como um todo, inclusive como faz esse processo de limpeza profunda internamente, já cobrando, inclusive, para que você já consiga faturar. Essa é a vantagem de você buscar cada vez mais conhecimento, se aprofundar como um todo e automaticamente ali poder cobrar por isso também, porque isso vai te ajudar no processo de manter o seu negócio ou atuar como uma fonte de renda extra, né, ou até mesmo fazer a manutenção do seu próprio veículo como um todo, beleza? O Márcio perguntou, tem como aumentar a potência de 1000 para 2 ou 3000 watts? Bom, então, Márcio, vou começar a falar um pouquinho sobre os componentes e aí eu entro nessa sua pergunta, porque assim, se for responder na íntegra, não, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Todo esse processo interno do motor, ele tem uma potência que ele é pré-definida na sua produção, tá? Então eu vou falar de alguns componentes aqui para vocês entenderem, que já faz parte do nosso conteúdo, já respondendo a pergunta do nosso amigo, que é o seguinte, internamente nós temos alguns componentes, tá? E um desses componentes que nós temos é o processo das bobinas. E essas bobinas, você vai ter motor que é mais pesado, que é mais leve, porque tem todo um processo de bobina. As bobinas nada mais imagina um motorzinho de ventilador, que a grande maioria já deve ter visto, internamente dele você tem ali a parte do
do estatorzinho dele lá, e lá tem uma série de emaranhados de bobinas, tá? E são fios de cobre. Quando a gente fala bobinas, são fios de cobre que são enrolados ali de forma, nesse caso, na maioria das vezes, é uma ligação em estrela. E aí, no final das contas, depois de enrolar todo esse processo, vão sair 3 pontas ali, que vão criar ali 3 pontas para sair, no caso do motor que nós atuamos, vão sair 3 fases do motor, tá? E aí, quando você vai fazer uma ligação, saem 3 fios diretamente dentro do motor, que são dentro dessas bobinas. Então, quando o motor ele é produzido de acordo com a potência. Então, para você ter 1000 watts, você tem uma certa produção, uma certa quantidade de bobinas de cobre, por exemplo, para que ele crie todo esse processo do campo magnético interno e gere uma potência maior, magnética, como um todo, tá? Que aí vai ser induzido pelo próprio ímã, essas coisas como um todo. Então, se você tem um motor de 1000 watts, você não consegue transformar ele. Eventualmente, para você transformar, você vai ter que rebobinar ele, ou em alguns casos, ele inclusive tem tamanhos específicos, tá? Você vai pegar um motor de 1500 watts, ele não tem o mesmo tamanho. Um exemplo claro, quando nós pontuamos assim, a moto, por exemplo, de 1500 watts, a scooter, ela tem um aro normalmente 8. Quando você vai para o motor de 2000 watts, o aro já é 10. Quando você vai para o motor de 3000 watts, o aro já é um aro 12. Por que esse aumento do aro? Para a moto ficar maior? Não, porque ele precisa de um processo maior de bobinas, como todos, de cobre, né? E um processo maior mesmo dos próprios componentes, como o próprio estator e rotor, para que ele gere um campo eletromagnético maior e gere uma potência maior. Tá? Como eu pontuei antes, a bateria ela também ajuda nesse processo da velocidade final, mas se o motor de 1000 watts ou 1500 watts, dificilmente ele vai ter uma potência de 3000 watts ali, né? O que pode gerar uma potência maior é eventualmente até uma controladora, uma bateria que esteja, né, com uma potência ali adequada a isso, e aí sim vai ajudar o motor a fazer uma velocidade final maior. Mas transformar, por exemplo, um motor de 1000 watts para 2000 ou 3000 watts, normalmente não é viável. E aí você teria que trocar esse motor, trocar a controladora, né, para fazer essa ligação e transformar um veículo mais potente. Na maioria das vezes, a pergunta tem a intenção de aumentar a velocidade final, né? E aí tem outros processos que podem fazer isso, mas nesse caso teria que trocar literalmente, tá? Bom, obrigado pela pergunta, ajudou, acabei discorrendo bastante informações sobre isso. E aí eu vou voltar aqui em algumas perguntas, tá, da galera. Mas eu vou entrar um pouco mais aqui sobre os componentes que era proposta. A gente já falou bastante sobre os motores, sobre algumas funcionalidades internas do motor. Depois eu vou entrar em algumas peculiaridades de defeitos que podem gerar, como a gente já pontuou, da própria água dentro do motor, gerar, por exemplo, esse defeito de funcionalidade. Mas vamos lá. Bom, quando nós olhamos para dentro, internamente de um motor, nós temos alguns componentes, tá? E eu vou pontuar esses componentes e depois eu venho falando mais ou menos com a funcionalidade como um todo desse motor, beleza? Bom, nós temos ali o que nós chamamos do rotor, tá? Uma das peças que nós utilizamos é o próprio rotor. O rotor nada mais é do que a camada como um todo, onde pega inclusive o próprio pneu, tá? É aquela parte que gira. Então o que gira na verdade é o rotor. Então, basicamente você tem ali o estator parado, tá? E aí o segundo componente importantíssimo é o próprio estator. É através do estator que é feito toda essa ligação das bobinas do fio de cobre internamente, beleza? E aí através dele ele fica ali estabilizado, normalmente ligados ali diretamente ao eixo da roda, ou seja, aqui, quando nós montamos a roda, tem o eixo, né? Que você prende e aquilo fica simplesmente parado. Por isso o nome de estator, ele fica estático. E por isso o nome de rotor, que é a peça que fica girando, ou seja, o que gira é o próprio rotor, ou seja, onde fica o pneu. E aí automaticamente o estator fica parado e fica girando ali o rotor, beleza? Então, assim, cada um tem a sua funcionalidade. Quando nós falamos do estator, ele tem todo esse processo das bobinas que são montadas ali de acordo com a potência do motor. E nós temos ali o próprio rotor. E esse rotor, por exemplo, tem um componente que são os ímãs eletromagnéticos. E é essa junção entre o próprio rotor
que tem as suas bobinas, e os ímãs, é onde cria esse campo eletromagnético que faz com que o veículo gire automaticamente, porque ali tem, vocês terem ideia, são milímetros ali, eles não encostam um no outro, ele fica simplesmente gerando a milímetros para justamente fazer esse processo do campo magnético ali. Ele que faz esse processo digamos assim, primeiro giro. E aí tem outro componente que ordena esses giros, tá? Pra vocês terem a ideia, os ímãs, eles têm polo norte, polo sul, ou seja, um abre, né? Aí basicamente um outro componente manda esse comunicado para abrir e fechar, qual o polo que abre, qual o polo que fecha, que aí ele ordena a informação para que polo abrir, que polo fechar. Isso já é um outro componente que faz esse processo, que é o que nós conhecemos de sensor hall. Sensor hall é uma plaquinha interna, na maioria das vezes uma plaquinha verde. Ele vem com três sensores, na grande maioria desses motores vem com 3 sensores, né? Cada sensor tem 3 perninhas e aí ele faz essa comunicação. O sensor hall ele fica responsável por mandar essa informação, por exemplo, em qual momento ou qual polo deve ser aberto ou fechado, para que o motor gire de forma ordenada. Senão ele simplesmente iria dar o primeiro giro, de repente um para frente, um para trás, 2 para frente, um para trás. Então, naturalmente, o próprio sensor hall é que coordena isso. E claro que essa informação vem lá da controladora, que aí já é para uma outra live, já é para um outro bate-papo aí. Então, o sensor hall ele tem essa função para que ele realmente ordene isso. Então, ele consegue, são 3 perninhas, ele consegue dizer qual abre e qual fecha. Então, uma abre, outra fecha, uma abre, outra fecha, e automaticamente ele vai fazendo o giro. Uma vez que o próprio ímã tem o polo norte, polo sul. Ou seja, um atrai e o outro repele. Um atrai e o outro repele. Automaticamente, em frações de segundo, o motor vai girando e essas informações são liberadas de forma muito rápida. Tá? Então, nós já falamos aqui de 3 componentes que internamente, né, que compõem ali o motor. Nós estamos falando do rotor, do estator e do sensor hall, beleza? Bom, internamente nós temos também o cabo do motor, tá? Por que o cabo do motor? Porque em várias situações nós precisamos trocar o cabo do motor, tá? Ou ele pode simplesmente danificar o cabo por N situações, por uma roda frouxa, né, por exemplo, falta de manutenção preventiva, pode danificar esse cabo e qualquer desses cabos que estejam partidos, eles vão simplesmente comprometer o funcionamento, beleza? Em alguns casos o veículo inclusive não anda, tá? Porque lá de dentro do cabo ele sai simplesmente 3 fases do motor, e aí como eu falei para vocês, naqueles fios de cobre que são enrolados diretamente no estator, ele é um modelo estilo estrela e vão sair 3 fases. Essas 3 fases são conectadas diretamente no cabo do motor, já diretamente ali no pé da bobina, e eles saem para efetuar a ligação com a controladora, tá? Além disso, nós temos os cabos que são compostos pelos sensores, pelo sensor hall, que também são os mesmos 3 fios, aí são fios bem menores, nas mesmas cores, que são um proporcional a cada fase do motor, tá? Amarelo, verde e azul, beleza? E também desse sensor hall sai positivo e negativo, que é preto e vermelho, beleza? Então, normalmente, não dá para cravar assim, que é 100%, porque não existe um padrão. A maioria dos produtos chineses não tem ali 100% de um padrão. Mas assim, todos os motores que eu abri hoje, eles seguiam esses padrões ali. Mas a gente nunca pede para se referenciar como cor, tá? Sempre tem que se fazer testes para que você entenda. Mas todos os motores que eu peguei ali, né, quase que 99% deles, eles são realmente nessa estrutura composta ali por 5 fios finos que vêm do sensor hall e 3 fios grossos, deve ser em torno, dependendo inclusive da potência do motor, você tem a polegada do cabo, tá? Se é um motor de 2.000 watts, a polegada é uma, se é um motor de 3.000 watts, a polegada é outra, porque o fluxo de energia passada por aquele cabo também tem que ser proporcional, tá? E aí funciona assim, por exemplo, fazendo uma analogia, quando você vai ligar por exemplo, um ar-condicionado bem potente, você não usa o fio comum de 2 milímetros, 2,5, que você liga uma tomada, porque ele precisa ter a passagem de energia ali muito maior. Então ele tem que ter uma bitola maior para que aconteça isso. E assim funciona também
com os nossos veículos, tá? Vou responder uma pausa aqui rapidinho e responder as perguntas aqui. Selecionei uma aqui, vamos lá. HP Instrutor. Professor, tenho interesse no seu treinamento, mas tenho uma dúvida. Trabalho somente com diagnóstico de motocicletas e preciso de manuais técnicos, diagramas de motos e das controladoras. Opa, instrutor, tudo bom? Rapaz, dentro da nossa estrutura e do mundo dos elétricos, a gente tem centenas de aulas lá dentro. E lá você tem esse suporte técnico, tá? Primeiro que lá dentro do curso você vai ter um suporte técnico através da minha equipe, para que você tenha isso diariamente, inclusive, através do grupo de alunos, tá bom? E também esses diagramas, nós temos dentro do curso diagramas de vários modelos, por exemplo, que envolve principalmente as controladoras, para você entender isso, tá? E automaticamente você tem as aulas lá de controladora, de instalação, de conserto, né? De verificação, de instalação, de identificação de componentes, inclusive até reparos internos, por exemplo. Tem tudo isso lá dentro, tá? Então, assim, sugiro que você mande uma mensagem diretamente ali no direct, solicitando, né? Dizendo que tem interesse, e a gente te explica um pouco melhor ali sobre o curso. A intenção agora é a gente levar conteúdo ali como um todo, mas a pergunta foi muito pertinente. Chama a gente no direct, o instrutor, e a gente vai trocando essas informações, essa ideia aí, para que você acelere seu processo de conhecimento, tá? Bom, aí você fez uma outra pergunta, né? Você fornece esses materiais, já acabei de responder, e a gente só chamar lá que a gente consegue trocar uma ideia melhor, beleza? Bom, nosso amigo Márcio, nosso aluno Márcio, fiz um serviço hoje, o cliente bateu em buraco, furou o pneu traseiro, e mesmo assim continuou o deslocamento para a sua casa. E assim aconteceu a queima do motor da bike. Exatamente, o que aconteceu é que ele forçou o veículo e aí acabou tendo um prejuízo muito maior. Se ele tivesse parado e evitado isso, não teria esse tipo de problema. O pneu vazio também pode acarretar problemas sérios, porque tem um peso ali, ou seja, o que aconteceu é que ele forçou demais o motor. Uma coisa é o veículo está andando em condições normais, né? Andando, por exemplo, ali com o pneu cheio. Nesse caso, ele está com o peso dele em cima do motor, na maioria das vezes o motor traseiro, ele está sentado ali e está gerando um peso muito maior. Isso forçou o motor. Como acontece também de queimar o motor quando, por exemplo, colocam um excesso de carga, um excesso de peso, ou acabam fazendo isso, por exemplo, em uma subida. Tá? Tem veículos que suportam aí 150, 200 quilos, né, em condições normais. Quando você pega uma subida, uma ladeira, com duas pessoas ali nesse peso, ele realmente força o motor e vai queimar internamente essas bobinas, e aí se torna um prejuízo maior, beleza? Ó, o Léo aqui, ó, deixando uma pergunta. Na minha cidade, mão de obra nessa área é bem fraca. Então, Léo, isso aí é uma realidade, depois você fala onde você mora, tá? Mas assim, isso é uma realidade em todos os lugares do Brasil, na verdade. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, numa região que, digamos que foi o polo desses veículos, tá? Aqui no Recreio dos Bandeirantes, eu considero que os veículos elétricos, eles se difundiram alguns anos atrás, vindo muito dessa região, se implantaram muitos lojistas aqui como um todo. E assim, sinceramente, a gente também tem essa escassez de mão de obra, por isso que eu, inclusive, montei a estrutura do curso para profissionalizar e facilitar até o treinamento da minha própria equipe. Hoje, inclusive, é um aluno meu, o Rafael, que tem tocado a estrutura lá da minha oficina, que tem recebido as manutenções, efetuado as manutenções. E a minha ideia justamente era essa, né? Inicialmente era fazer algo para treinar a equipe e depois a gente montou a estrutura para ajudar mais pessoas. Léo, assim, da mesma forma que isso pode parecer ruim, eu costumo dizer que o problema é a solução. Então, assim, a solução é que você vai simplesmente buscar conhecimento, se aprofundar cada vez mais. Você vai ser, digamos assim, um dos primeiros na sua região, vai poder cobrar um valor bom e simplesmente faturar bem com isso, que é o que acontece com quem está atuando aí nesse mercado dos elétricos. Essa é a realidade. Falta mão de obra, não tem gente qualificada, quem atua talvez não está realmente preparado para isso, ou em algumas cidades nem tem ninguém que faça. E aí o que acontece? A gente vai lá, se qualifica, busca conhecimento, começa, oferece o nosso serviço, o nosso serviço se torna mais valioso, porque imagina assim, se só tem você fazendo manutenção, se você cobra R$200, 300, 400 ou 500, o cliente vai ter que fazer com você, porque só tem você fazendo. Ou você é um dos poucos que fazem e que faz bem feito. Então, o que acontece é que o cliente simplesmente paga. Inclusive, a gente faz isso. A gente fez isso a vida inteira com carro.
Tá? E muitas das vezes você leva num mecânico mais caro, mas você sabe que ele é capaz, que ele é competente, que ele vai resolver e que ele vai te entregar. E muitas das vezes a gente paga mais caro mesmo por isso, para resolver o nosso problema. Porque o que o cliente quer é resolver o problema dele, a dor dele. E a dor dele hoje é não ter quem mexa. Tá? Então não tem ninguém que mexe. Agora, se tem alguém que mexe por R$1.000, ou ele faz com quem cobra R$1.000, ou ele simplesmente não faz. Isso, para quem está nesse mercado ou quer entrar, é uma grande oportunidade. Por quê? O que não falta é demanda, o que não falta é serviço. E serviço onde nós cobramos, por exemplo, de 3 a 5 vezes mais que a manutenção de uma moto a combustão. Só para você ter uma ideia, lembra que eu falei que são bem menos componentes que uma moto, o motor de uma scooter elétrica tem bem menos componentes que uma moto a combustão? Sendo que a nossa mão de obra ela é tão escassa, mas ela é valorizada. Automaticamente a gente cobra mais do que fazer a manutenção de uma moto. E aí quem atua com moto tem que trabalhar mais, cobra menos, se desgasta mais. Então assim, inclusive eu tenho muitos alunos aqui que vêm do ramo de bike elétrica, que vêm do ramo de moto, inclusive algumas pessoas que vêm do ramo de manutenção de carro mesmo. Simplesmente agregaram, colocaram e começaram a fazer manutenção. Então, Léo, isso não é um problema, isso é uma solução. Busca conhecimento, se profissionaliza, tá? Para que você possa ofertar isso, mesmo que seja por uma renda extra. Daqui a pouco isso vira uma renda principal, como aconteceu comigo, beleza? Bom, vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui no conteúdo. É sempre bom trocar uma ideia, responder as perguntas. Olá, boa noite. Tenho certamente 1000 dúvidas. Imagino, é verdade. Mas assim, o importante é você estar aqui acompanhando. Cada live a gente traz um conteúdo diferente. E aí é importante também que você vá lá no link da bio, clique lá, faz as suas inscrições, cada um grupo para receber conteúdos exclusivos e participar aí eventualmente quando a gente abrir as inscrições, você já está apto aí a receber mais informações lá dentro, tá bom, galera? Bom, vamos lá. Vamos seguir, galera. Então já passei para vocês, dando uma resumida rapidamente. Falamos de rotor, falamos de estator, falamos do sensor hall e falamos do cabo do motor, beleza? Então tem um outro componente que é o ímã, que fica diretamente na parte do rotor, tá? Como eu já adiantei para vocês, o ímã, na verdade, eles são uma série de ímãs colados um atrás do outro nessa roda, e aí automaticamente ele vai ter um polo norte e um polo sul. Então, basicamente, um norte e um sul, um norte e um sul. Eles estão literalmente colados um no outro, tá? Então, esses ímãs recebem essa função. Além de ter todo esse magnetismo, esse campo magnético com o próprio estator, ele tem essa função também de abertura e fechamento, ou seja, de um lado norte ou outro sul, e aí automaticamente possibilitando fazer esse giro, tá? Algumas situações que acontecem recorrente, eventualmente, numa falta de manutenção preventiva, o que pode acontecer é do estator encostar no rotor, e isso vai tirar o magnetismo e pode danificar o ímã, tá? Inclusive, em alguns cabos, esses ímãs podem quebrar e ele simplesmente, o sensor hall não conseguir fazer a leitura, impossibilita também o funcionamento. Então, outro componente é o ímã. Então, é importantíssimo que muitas das vezes a gente precise abrir o motor para identificar ali se tem algum ímã quebrado, partido, e aí é importante que você entenda sobre isso, beleza? Bom, como eu pontuei para vocês, nós temos também esse processo lá ali da bobina que fica dentro do estator como um todo, para facilitar esse processo ali do magnetismo como um todo. E nós temos também uma peça que é o rolamento. O rolamento normalmente ele fica ali nas bordas, né? Fica literalmente na tampa do motor e na outra extremidade, que fica ligado, fica diretamente ali no próprio estator, beleza? E o estator, ele vai ter a função ali simplesmente de fazer com que o rotor gire, né? Ou seja, o estator está parado, o rotor tem que girar, e aí nós temos 2 rolamentos, tá? E aí tem tamanhos, padrões, medidas de rolamentos específicos de acordo ali com o tamanho da roda, essa coisa toda. Então, basicamente, o motor ele é composto por esses componentes: rotor, estator, o cabo, o sensor hall, o ímã, as bobinas internamente de cobre, que fazem parte do próprio estator, e os rolamentos como um todo. Então, o motor ele tem essa composição. Claro que internamente cada componente desse podem ter os seus, digamos assim, os seus eventuais reparos e defeitos, tá? E eu vou pontuar alguns aqui, mas basicamente o motor ele é composto por isso. E claro que tem outras funcionalidades, como abrir, como fechar, como vedar esse motor como um todo, né? E isso a gente mostra lá na íntegra dentro do curso Mundo dos Elétricos, para você entender
como faz esse tipo de trabalho para abrir o motor, analisar ele internamente, ou eventualmente até fazer a análise sem precisar abrir ele, e a gente mostra isso tudo dentro do curso, tá? Vamos lá, Daniel, existem motores que fornecem potências diferentes, 36 volts, 350, 48 volts. Então, tem motores que eles são, na verdade, eles vão ter a sua potência em um watts ali de potência, e o que vai verificar internamente essa voltagem normalmente relacionada à bateria. Então, você tem bateria de 36, 48, 60, 72 volts. Tá? E o motor é medido pelo watts de potência. Então, é um motor de 350, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 watts e assim vai. Então, os motores normalmente ele tem o watts de potência. E o que é medido normalmente pela voltagem é a característica da bateria. E aí você tem a bateria lá com 36 volts com X de amperagem. É uma bateria que tem 12 amperes, 20 amperes e assim vai. Mas aí, bateria realmente é para um outro tópico aí, beleza? Vamos fazer uma live bombar. Isso aí, show de bola, galera. Bom, vamos lá. Responder mais uma pergunta aqui para a gente entrar nos detalhes finais e a gente já começar encerrando, tá? Presente favorito, vamos lá. Sou vendedor atacadista direto da China e ofereço aos meus clientes 6 meses de garantias de peças, motor e bateria. Muitas coisas sei arrumar, ou melhor, constatar que estão com defeitos, mas gostaria de saber se você oferece curso presencial. Rapaz, vamos lá, o que nós temos aqui é o seguinte, só para responder sua pergunta, não é muito o momento, pode mandar uma mensagem pra gente no direct, que a gente troca essa ideia ali no particular, tá? Só para a galera ficar aqui no conteúdo. Mas a gente tem um curso online aí, temos alunos no Brasil todo e a gente tem literalmente um desenvolvimento muito maior dos alunos no online do que no presencial. Por isso o foco ali no online, porque você consegue assistir aquela aula inúmeras vezes, porque você consegue ter toda uma estrutura de suporte ao longo de um ano, por exemplo, e no presencial você não tem isso. Porque toda vez que tem uma atualização, você consegue receber isso sem ter que fazer um curso e pagar por um curso novamente, tá? Porque você consegue, inclusive, fortalecer esse tipo de conhecimento quando você vai assistir mais de uma vez. Inclusive na hora que você vai fazer. Porque, vou te dar um exemplo. Eu preciso abrir, por exemplo, um motor. Eu nunca abri um motor. Eu vou assistir aquela aula de abertura de motor. Ótimo, beleza. Às vezes eu assisti presencialmente, tá? E muitas das vezes você assiste presencialmente, mas não executa. Porque simplesmente não dá tempo. Você colocar 20, 30 pessoas numa aula e for explicar 30, 40, 50 procedimentos, você teria que ter uma semana inteira dando uma aula para que todos os alunos executem. Então, na maioria das vezes, você não consegue executar o procedimento. Com isso, você simplesmente está vendo como se fosse o próprio online. Qual é a grande vantagem do online? Que você assiste uma vez, beleza. Depois você tem dúvida, você vai lá e assiste novamente. No presencial você não tem essa possibilidade. Tem que guardar no HD, ou seja, na cachola, na cabeça. Muitas das vezes, principalmente quem vem do zero, não vai guardar todas as informações, porque é uma enxurrada de conhecimento, é uma enxurrada de informações. Então isso acaba que, sei lá, daqui a um mês pintou um serviço para você ter que abrir o motor. E agora, como é que eu faço? Se você não tem como revisitar o conteúdo, se você não tem ninguém para te dar um auxílio, se você já nem lembra mais como era a etapa como um todo, porque aí você fala, não, eu sei, eu faço isso, solta o motor, beleza, mas e aí? Como é que eu fecho agora ele? Como é que eu tranco? Qual é o rolamento? Qual é a numeração desse rolamento? Você não vai guardar todas essas informações. Tem que trocar um rolamento, que o rolamento está roncando. Por exemplo, você troca ele, mas onde eu vejo? Onde tem a numeração dele? É só pegar o rolamento, a medida é certa, vai... E assim, ou seja, por isso aqui no online a galera tem desenvolvimento muito maior. Respondendo a sua pergunta, hoje o curso é realmente presencial, é online, e aí justamente porque tem todos esses grandes benefícios e os nossos alunos evoluem muito, muito mais, beleza? Mas o foco aqui é realmente a gente levar o conteúdo para você, tá? Bom, vamos lá. Só para vocês entenderem aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente entrar nas informações finais e já vamos encerrando, que já estamos aqui há 40 minutos. Olá, primeira vez que estou entrando no vídeo. Beleza, show de bola. Já trabalhei com os elétricos de veículos e motos e sou formado em ciências da computação. E me especializei em robótica, automação residencial, onde eu fui obrigado a aprender elétrica residencial. Show de bola. Todo esse conhecimento te ajuda, mas eu tenho alunos que vieram literalmente do zero
e hoje estão dominando aí. Não conheciam nem de elétrica, nem de eletrônica, não mal sabiam mexer numa escala de multímetro, por exemplo. Até porque dentro aqui a gente profissionaliza e leva todos esses conhecimentos. Mas assim, realmente, se você tem, ótimo, ajuda, agrega bastante. Se você não tem, não é um problema, porque aqui você consegue realmente aprender e começar. O processo de manutenção desses veículos, eu costumo dizer que não é difícil. Só que, claro, você precisa de uma boa orientação e seguir uma boa metodologia. Porque eu aprendi sozinho, porque não tinha outra opção. Ninguém trazia esse nível de conteúdo que a gente traz aqui, que o mundo dos elétricos leva para vocês. E com isso eu tive que perder muito tempo, eu demorei pelo menos uns 4 anos, gastei muito dinheiro, já errei muito, já queimei muita peça, e aí só que realmente não tinha outra forma. Mas a gente conseguiu aí abrir caminho, né? Ou seja, facilitar para vocês aí hoje, entregar aí, digamos que já todo o processo de manutenção pronto aí para vocês. E se eu tivesse isso na minha época, eu não teria pensado 2 vezes, iria cair para dentro, iria estudar, porque isso ia me ajudar a ganhar tempo e dinheiro principalmente, tá? Show, professor? Tem interesse sim. Beleza. Chama lá, a gente no direct, a gente troca essa ideia, tá? Marcel Ribeiro, teria como colocar uma placa solar para fazer ela carregar enquanto você usa e deixar ela na rua? Rapaz, aí te confesso que é um projeto um pouco mais elaborado e o negócio é a estrutura, onde colocar todo esse processo. Bom, tem inúmeras situações e modelos, mas as baterias elétricas de lítio são hoje as baterias, assim, digamos que mais funcionais, até porque elas te dão uma autonomia, né? E assim, beleza, você pode adaptar uma placa, fazer um processo desse, mas qual a autonomia que isso vai te dar? Como é que vai carregar isso? Então, realmente é algo um pouco mais complexo ali na funcionalidade. Né? Funcionar, funciona, mas na usabilidade... Ah, beleza, se for para rodar 2 km não resolve o meu problema, é muito pouco, entendeu? Moto elétrica, presente favorito sou eu, agora conseguir abrir o meu Instagram. Ah, beleza, é o mesmo, né? 1000 dúvidas, que bom, rapaz, faz parte, é isso aí. Nós estamos aqui para isso. Bastante pergunta, rapaziada, vamos lá. Aqui o problema maior foram as peças, e aí parei de mexer, eram as Volts. A Volt saiu do mercado, gerou um pouco disso, mas... a gente tem ali, dentro da nossa estrutura, a gente consegue disponibilizar também para vocês acesso a motos e peças, tá? Moto elétrica, lá vai uma pergunta de uma dúvida que me pegou. Como faço para saber se o problema era a bateria ou no carregador da moto elétrica? E se no caso eu só tiver o carregador e a bateria? Bom, aí nós temos testes internamente para ser feitos diretamente com o próprio multímetro, tá? E aí, como eu pontuei, aqui eu não consigo te passar exatamente essas informações, porque tem que efetuar o teste. Essa é a vantagem, por exemplo, do online, que dentro do curso você vai ver esses testes gravados, assistir, revisitar inúmeras vezes, tá? Mas um detalhe, todos os carregadores da China devem ser feitos a conversão de fios de saída. Vamos mais uma pergunta aqui sobre o motor. Componentes, rotor, estator, ímã permanente, bobina do fios de cobre, controladora do modo. Show de bola, Russo, é isso aí, rapaz. Obrigado por fortalecer aí. Daniel, meu objetivo hoje é resolver os defeitos da minha e-bike, pois a oficina aqui na cidade é muito caro. É exatamente isso, rapaz. A nossa mão de obra ela é valorizada, tá? Eu não costumo dizer caro, a nossa mão de obra é valorizada, porque tem poucas pessoas com esse conhecimento. E quanto mais raro o conhecimento, quanto menos pessoas que entendam disso, maior é o valor. Eu costumo dizer, inclusive fazer uma analogia com roupa de grife. Você não acha uma roupa de grife em qualquer esquina. Inclusive tem shopping que nem vende. Porque quanto mais escasso e mais raro, mais valor ela passa a ter. Então, se você achar isso em qualquer lugar, o maior exemplo do nosso mercado é o seguinte. Você vai numa esquina, você acha uma loja de bicicleta ou de moto para fazer manutenção. Então você escolhe 1, 2, 10, faz cotação de preço e faz o que você quiser. No nosso ramo não tem isso. São poucas pessoas atuando. E automaticamente quem atua, eu entendo que tem que sim valorizar a sua mão de obra. Qual é a solução? Você aprender, buscar fazer a manutenção dos seus próprios veículos, como tem alunos que fazem isso, e eventualmente começar a ter inclusive um ganho extra. Tem alunos que entraram para fazer manutenção no veículo deles, começaram a fazer, aprenderam, estudaram e começou a ter uma renda extra, mexendo na moto de vizinho. Até porque você não precisa de uma oficina para isso, você não precisa de uma quantidade enorme de investimento em ferramenta. Você consegue fazer isso na garagem de casa, consegue fazer isso na calçada, por exemplo, a manutenção. Então, é só vantagem aí. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Tem muita pergunta hoje. Eu adoro responder as perguntas, mas estamos chegando aqui
no final já, tá, galera? Vamos lá. Boa noite, é minha elétrica com pedal. Deixa eu tentar selecionar aqui. Ferramentas. Amigo, eu tenho uma Shinerai e furou o pneu. Parou de funcionar. Bom, vamos lá. Vamos lá, galera. Nós vamos encerrar a última pergunta aqui. São motos que necessitam de poucas ferramentas comparadas às motos normais. Com certeza, infinitamente menor. Inclusive, eu arrisco dizer que você já tem aí de 70% a 90% das ferramentas na sua casa para fazer a manutenção dessas scooters. Tá? Quem já atua em alguns ramos já tem todas as ferramentas. Então não precisa de muito investimento em ferramenta e é simples assim. É simples de você começar a atuar nesse mercado, claro, tendo uma orientação correta, né, tendo ali um direcionamento ali e uma metodologia que te leve ali nesse processo de aprendizado. Beleza, galera? Galera, show de bola. Vamos encerrando aqui. Só quero pontuar agora rapidamente para você os principais defeitos que geram dentro do motor. Primeira delas, sensor Hall. Acontece muito dele simplesmente danificar, partir, queimar e aí o motor realmente, o veículo não funciona. Cabo também pode acontecer de partir cabo, principalmente pela falta de manutenção preventiva. E aí onde tem uma grande oportunidade para gente. Para você que está começando agora e ainda não entende da parte elétrica como um todo, começar a ganhar dinheiro. Venda manutenção preventiva. Nós cobramos de 400 a 500 reais para que evite dar problema num cabo ou queimar um sensor Hall, que aí nós já cobramos de 800 a 1.000 reais, por exemplo. Então, venda manutenção preventiva, 300, 400, 500 reais, é só parte mecânica, comece a faturar, vai aprendendo, explique para o cliente o que isso pode acarretar e o que pode gerar um custo maior para ele, tá? E aí automaticamente você já começa a entrar nesse mercado, beleza? Então é uma grande oportunidade. Às vezes você ainda está começando, às vezes você ainda não tem o conhecimento total e está buscando isso e vai adquirir, né, de acordo com o seu envolvimento e até mesmo dedicação, né, entrando no curso aí, por exemplo, mas você acha que não vai conseguir faturar ou não vai conseguir bancar esse investimento. Bom, você pode começar pela parte mecânica como um todo, já oferecer manutenções que são mais acessíveis ao seu conhecimento e com o tempo você vai agregando. A manutenção preventiva, por exemplo, é uma delas. E aí você já consegue evitar o problema lá do cara, mas cobrar ele por isso. E quando tiver um problema, você também fazer essa manutenção ali diretamente, beleza? Então, eventualmente tem esse tipo de problema. O rolamento também é outro problema. O rolamento ele pode simplesmente danificar internamente, entrar areia, sujeira, as bilhas do próprio rolamento ali começar a dar problema, ele roncar e tem que efetuar a substituição, tá? Outro problema também é a água entrar dentro no motor e aí gerar esse processo que eu falei para vocês no início, que é o processo ali, por exemplo, de ferrugem internamente. Aí é necessário fazer uma limpeza profunda, né, do próprio motor, né, do rotor e do estator. E lá dentro do curso a gente mostra como fazer isso, quais são os equipamentos necessários e como na prática efetuar isso, tá? Bom, basicamente falando ali dos principais defeitos, são esses os mais comuns dentro ali do nosso mercado ali e dentro dos nossos equipamentos, beleza? Galera, é isso aí, show de bola mais uma vez. Muito obrigado. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente às 20 horas. Nós vamos dar uma intensificada de live. É bem provável que a gente comece a fazer até mais de uma live aí por semana, beleza? A partir da próxima semana. Quero ver vocês lá. Quem tem interesse aí em aprender mais e seguir com a gente no curso, vai lá no link da bio, se inscreve lá, entra num grupo VIP de WhatsApp, acompanha tudo lá, porque muitas das vezes é bem selecionado isso. A gente chama a galera que realmente quer, que está envolvida, que quer aprender com a manutenção dos elétricos como um todo. Então, para isso, você tem que estar realmente acompanhando aí todo esse movimento que a gente faz, o que a gente leva para vocês, beleza? Márcio, valeu, Márcio, obrigado. Mais uma vez, parabéns pela excelente live, Tafarel. Eu que te agradeço, irmão, tamo junto. Daniel, pode ser... boa didática, Tafarel, valeu, show de bola. Donizete, show de bola, um abraço, rapaziada. A gente se vê aí quinta-feira que vem na próxima live, valeu? Tamo junto, Tafarel Lousada na área, Mundo dos Elétricos. Vai lá no link lá da bio, se inscreve e a gente vai trocando uma ideia aí, valeu? Um abraço, galera, fui!